nesse aniversário tão importante da igreja, eu gostaria de cooperar com aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Amém, queridos? Amém. Então, Deus me deu uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está na primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Eu pedi até Thalita direitinho para a gente acompanhar melhor. O título dessa mensagem é Um Excelente Pastor, uma Grande Igreja. Diga comigo, um excelente pastor, uma grande igreja. Quantos sabem que tem um excelente pastor aqui? Amém, amém, queridos? Vamos ler então esse texto. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Amém, queridos? Então, nos dias de Paulo, a cidade de Tessalônica era uma cidade muito próspera. Era a maior cidade da Macedônia. E nessa época, a cidade tinha aproximadamente 200 mil habitantes. E ela era formada basicamente por gregos e algumas outras pessoas de outras nacionalidades, como principalmente os judeus. E nós vemos que nessa carta, o apóstolo Paulo está cheio de alegria, porque era uma igreja recém-formada. E é muito interessante nós observarmos o coração desse pastor, do apóstolo Paulo, radiante, vibrante, com o sucesso dessa igreja, que ele diz que era exemplo, era referência para muitas outras igrejas, apesar de ser uma igreja ainda muito nova. E aí nós destacamos, na verdade, o ofício de um pastor pela sua igreja. Algumas qualidades, algumas atribuições que nós vemos Paulo fazendo em relação à igreja de Tessalônica, que eu queria fazer uma analogia com o pastor Ricardo, com a pastora Suelena, como algo que realmente é fundamental para que nós possamos ter uma igreja sadia, uma igreja que cresça. Amém, queridos? Uma igreja que conquiste, uma igreja que seja relevante no seu tempo, na sua época, no local onde ela foi plantada. E eu creio que essa igreja, Mir, na verdade, eu creio que esse momento é um divisor de águas. A igreja está alcançando maturidade, estamos vendo surgir os primeiros núcleos, as primeiras filhas. Amém, queridos? Amém. E com certeza muitas e muitas igrejas vão surgir a partir desse tempo. É um tempo de maturidade. Amém? 15 anos, 16, daqui para frente vocês verão um crescimento muito grande, para a glória de Jesus e para a nossa alegria. E eu diria, irmãos, que o coração do apóstolo Paulo é refletido através dessas três atitudes que nós verificamos aqui logo no início desse texto. Primeiro, ele diz que ele agradece a Deus. Esse gesto de ações de graça é realmente movido por um coração
de um pastor que é apaixonado pela sua igreja, que ama a sua igreja, que se entrega pela sua igreja. É interessante você observar que antes dele fazer qualquer pedido pela igreja, ele agradece ao Senhor. Eu tenho certeza que esse é o coração de vocês. Um coração muito grato a Deus pela igreja que vocês lideram, que vocês pastoreiam. Irmãos, isso faz muita diferença. Lamentavelmente, há pastores que não são gratos a Deus, que às vezes murmuram diante de Deus pela igreja que pastoreiam, reclamam da igreja que pastoreiam, mas eles têm uma profunda gratidão ao Senhor pelo rebanho. Isso é fabuloso, isso é extraordinário. Uma coisa muito triste, eu diria, é quando um pastor vê o seu ministério como um fardo, como algo pesado, como algo que é feito sem alegria. E nós não vemos isso no coração deles. Eu sempre que converso com o Ricardo, eu percebo a alegria, eu percebo o valor, eu percebo, há problemas, há dificuldades, mas ele sempre destacando os benefícios, as alegrias. E essa disposição é realmente determinante, é fundamental para se ter uma igreja muito bem sucedida, uma igreja que cresça, uma igreja que faça diferença na sociedade. É preciso que o pastor, por isso eu falei, um excelente pastor, ele precisa ter um coração grato a Deus pela igreja que ele pastoreia. Amém, irmãos? Amém. A segunda característica desse pastor, mencionada aqui nesse texto, através da atitude do coração do apóstolo Paulo, é um coração intercessor. Então, Paulo primeiro agradece a Deus pelos Tessalonicenses, pelo que ele já havia alcançado, por tudo que o Senhor estava realizando através deles. Amém, queridos? Mas depois ele passa a interceder, a orar, a pedir a Deus em prol da igreja. Sem dúvida, irmãos, essa igreja é resultado de um coração que ora, um coração que intercede, um coração que clama. Isso em qualquer lugar. Por isso que uma das frases que nós conhecemos, que toda a igreja é o reflexo do seu pastor. Uma igreja alegre, uma igreja contagiante, uma igreja vibrante, uma igreja apaixonada, é resultado do coração, sem dúvida, dos pastores Ricardo, dos pastores, da pastora Suelena, de toda a equipe, que certamente herda esse legado também, essa característica. Amém, queridos? Mas o quanto é importante, eu não quero aqui, obviamente, chover no molhado, mas o propósito dessa mensagem é encorajar os pastores e todos vocês a perseverar nesse caminho, a preservarem aquilo que Deus está fazendo em vocês, porque, infelizmente, em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos momentos, eles perderam essa oportunidade, esse privilégio, essa graça de fazer realmente uma grande diferença na sua cidade, no seu estado, no seu país. Amém, queridos? Então, é extremamente fundamental que esses pastores orem, clamem, intercedam, se coloquem na brecha pela vida dessa igreja, por cada ovelha. Amém? Amém. Orações feitas carregadas, encharcadas de amor, de ternura, de fé, amém? De ousadia, de paixão, faz toda a diferença. E a terceira coisa que eu observo que o apóstolo Paulo faz também em prol dessa igreja, além dele orar, dele interceder, e ele fala mesmo aqui, eu vou só repetir o texto, 1 Tessalonicenses 1, 2, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Ele ora, ele intercede, ele menciona, ele dá nome às pessoas às quais ele está intercedendo, ele está orando. E a outra coisa que nós observamos, que está no coração do apóstolo Paulo, e que reflete o coração de um bom pastor, um pastor que está apaixonado pela sua igreja, que ama a sua igreja, é o reconhecimento. Quando ele fala que ele dá graças, ele ora, ele apresenta aqui 3 características, 3 qualidades, 3 virtudes dessa igreja.
Ou seja, ele está reconhecendo as qualidades. Eu converso com muitos pastores, com muitos líderes, e a gente observa muito o coração do pastor nessas conversas. Quando o pastor, ele, ao invés de falar bem, elogiar, exaltar a sua igreja, ele começa a reclamar, ele começa a infamar, ele começa a dizer o que a igreja, na verdade, não é propriamente. Ele está refletindo um coração entristecido, frustrado, ressentido. Mas nós vemos o pastor Ricardo falando com muita graça, com muita alegria de vocês. Nós vemos ele expressando o valor que vocês têm. Né? Nós tivemos, assim, algumas oportunidades de trabalhar nos encontros com Deus, e a gente vê a equipe, né, engajada no trabalho. Né? Nós ensinamos a vocês, agora vocês têm ensinado a nós. E sempre que a gente vem aqui, a gente aprende a excelência, o zelo, né? O carinho de vocês, como vocês fazem as coisas tão bem. Vocês estão de parabéns. Amém, queridos? E então nós percebemos, isso é uma qualidade fundamental de um pastor que terá uma grande igreja, que terá uma igreja relevante. É o reconhecimento, é entender que, na verdade, não é ele propriamente que faz, é o Espírito Santo, mas ele possui uma equipe. Da mesma forma, ele fala muito bem, né, do Franks. Eu sempre pergunto, né, como é que está o Franks, como é que está o Roberto? Sempre elogiando vocês, sempre falando da disposição de estarem ao lado dele, de estarem juntos, as esposas também. Isso é fundamental, a gente observa muito esses detalhes que fazem toda a diferença. Então, o pastor que deseja ter uma igreja relevante, uma igreja excelente, uma igreja que conquista, uma igreja que cresça em qualidade e quantidade, ele precisa fazer essas três coisas, pelo menos. Dar graças a Deus, amém? Amém. Orar por ela, interceder de forma apaixonada, e ele precisa reconhecer, valorizar a igreja que ele tem, amém? Amém. Valorizar a igreja, saber que, a despeito de qualquer dificuldade que esteja enfrentando, ele valoriza, ele reconhece o esforço. Eu não estou falando, obviamente, do prédio. Vocês vão para um lugar muito maior do que esse, amém, queridos? Mas eu estou falando das pessoas, porque na nossa perspectiva, e obviamente a perspectiva bíblica, a igreja são vocês, são as pessoas que congregam, que lutam, que a família de Deus nesse lugar. Amém? Então nós precisamos observar isso. E depois nós vemos que o apóstolo Paulo ressalta três virtudes, três qualidades de uma igreja que cresce, de uma igreja que faz diferença, de uma igreja que vai realmente manifestar a glória de Deus nesse lugar. Quantos creem que Deus já está manifestando a glória de Deus nessa cidade? Amém, queridos? Mas nós sabemos que Deus vai fazer muito mais. Amém? E essas três virtudes são marcas essenciais, que uma vez que elas já são vivenciadas, elas precisam ser desenvolvidas e precisam ser a cada dia mais praticadas. Amém? Ele menciona aqui três virtudes dessa igreja, três qualidades, três características. Primeiro, ele diz que essa igreja de Tessalônica tem uma fé operante. Diga comigo, fé operante. Eu estava pensando no significado dessas duas palavras e observei que essa fé, ela não é uma fé que é conservada apenas em si mesmo. Nós cristãos precisamos ter uma fé que opere, que transborde, que se manifeste, como nós acabamos de ver aqui esse casal testificando na vida de outras pessoas. Amém? Essa fé operante é diferente daquela fé que nós utilizamos apenas para conquistar coisas para nós. Mas é uma fé que manifesta na vida do seu próximo, daquele que necessita do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Então, essa fé operante, essa igreja já possui, nós já observamos várias realizações, várias conquistas, várias manifestações dessa fé. Mas ela precisa crescer cada vez mais. Eu creio que Deus vai levar para vocês, a partir daqui, a muitos outros lugares, a novas conquistas.
Amém? Eu falo isso de todo o meu coração. Eu sinto no meu espírito de que Deus está falando para vocês que é necessário se prepararem, porque Deus vai fazer coisas muito grandes através de vocês. Amém, queridos? Essa fé operante já é uma manifestação, já se manifesta de uma forma bastante visível, abundante aqui. É algo bastante genuíno, mas que precisa ser a cada dia mais sustentado pelo Espírito Santo. Amém? Essa fé que vai crescer, que vai operar grandes milagres na vida das pessoas, milagres de cura, de salvação, de libertação, milagres diversos na vida das pessoas, através de vocês, através dessa igreja. Amém, queridos? Amém. Vão levar vocês a vencer grandes desafios. Amém. Grandes desafios. Essa fé operante já está sobre vocês. Amém. É uma marca, uma qualidade dessa igreja. Agora, ela precisa ser cada vez mais vivida, mais vivenciada e mais desenvolvida. Amém, queridos? Amém. Uma outra virtude que ele aponta nessa igreja, eu quero reler com vocês o texto, ele fala dessa fé que manifesta esse trabalho, que opera, mas ele fala desse amor sacrificial, desse amor abnegado. Ele diz, damos graças, para darmos ações de graças, precisamos, eu quero voltar ao texto inicial, só para a gente repetir um pouquinho aqui, a leitura. Obrigado. Isso. Ele diz assim, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor. Esse esforço motivado pelo amor aponta, identifica para um amor abnegado, um amor disposto a fazer sacrifícios. Com certeza você já tem feito muitos sacrifícios aqui. Essa é uma marca. Essa é uma característica de uma igreja relevante, uma igreja que cresce. Mas vocês precisam ter disposição para fazer muito mais. Amém. E Deus vai dar a vocês. Amém? Amém? No momento que vocês se prepararem para ir para o espaço maior, já está impossível ficar aqui. Né? Eu vejo esse é o grande desafio da igreja, daqui para frente. E no momento que vocês forem para o espaço maior, se comprometerem com construção, e vão fazer cada vez mais e mais sacrifícios. Mas Deus está preparando esse coração já há algum tempo. Deus já está treinando esse coração. E a gente percebe isso, graças a Deus por isso. Amém, queridos? Essa é a marca também de uma igreja que cresce, que faz diferença. É uma igreja que ama, é uma igreja que faz sacrifícios, é uma igreja empenhada em amar ao próximo, em servir ao próximo, em cuidar bem das pessoas. Amém? De amar de forma realmente sacrificial. E a terceira característica dessa igreja é uma igreja que ela perseverava na esperança cristã. Essa esperança, ela produz perseverança. A esperança cristã se refere a algo que Deus concebeu, ordenou, prometeu. É algo que certamente acontecerá. Amém, queridos? Porque muitas vezes nós falamos, eu tenho esperança, mas é algo que pode acontecer ou não. É uma esperança humana, mas essa esperança que a igreja precisa ter para fazer diferença, para crescer, para romper os desafios que estão diante dela, essa é a esperança cristã. Essa esperança que vem da promessa, da garantia, da promessa de Deus para a sua vida. E nós observamos que essa é, de fato, uma marca da igreja de Tessalônica, ressaltada pelo apóstolo Paulo, e de qualquer igreja na face da terra que tem crescido. Amém, queridos? É uma marca dessa igreja. Persevere nessa esperança. Sonhe os sonhos de Deus. Amém? Continue esperando e crendo que Deus vai fazer coisas extraordinárias através de vocês. Eu vi um dos vídeos do pastor Ricardo falando do alvo de ter igrejas, né? Não só no estado, no país, pelo mundo. Irmãos, isso vai acontecer. Amém.
Amém, irmãos? O pastor Lucas, há muitos anos atrás, o fundador da Missão Paz, ele sonhava com milhares de igrejas. Naquela época tinha algumas dezenas de igrejas ali na bacia amazônica. E hoje, se for falar da influência da Igreja da Paz e do MDA, nós temos milhares de igrejas. São mais de 17 mil igrejas na visão do MDA. Isso que a gente tem conhecimento, a gente estava tentando levantar alguns dias atrás. É impossível a gente saber. A cada dia, mais e mais pessoas, e às vezes não se identificam, estão já aplicando esses princípios que nasceram no coração de Deus. Amém, irmãos? Amém. Isso nos traz muita alegria. Então, é extremamente importante sonhar os sonhos de Deus. Crer que Deus quer fazer muito através de vocês. E eu declaro, eu profetizo que muitos núcleos surgirão aqui. Quantos bairros tem em João Pessoa? Vocês terão um núcleo em cada um desses bairros. Igrejas em cada um desses municípios. Amém, queridos? E vocês serão os líderes, os pastores, que estarão gerando novos filhos na fé. Mas isso tudo será realmente marcado, sem dúvida, por uma igreja que espera, que tem uma esperança em Cristo. Que não tem aquela esperança apenas natural, humana, que, como você falou, né, irmã? Como é que é o nome? Juliana. A igreja de Cristo, irmãos, não vive em crise. Amém? Amém? Nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Isso faz toda a diferença. Então, não creia que os obstáculos naturais, políticos, econômicos irá frear os planos, os propósitos de Deus para essa igreja. Ela vai crescer. Ela vai se multiplicar cada vez mais. Amém, irmãos? E eu quero encerrar essa mensagem lendo esse texto de 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17, que é uma bênção que o apóstolo Paulo declara pelo Espírito Santo. Ele diz assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus do nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimos aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero declarar essa bênção sobre vocês, sobre os pastores e sobre toda a igreja nessa noite. Nós vemos as marcas, as características de um excelente pastor, sem dúvida o pastor Ricardo, a pastora Suelena, eles possuem essas marcas. Eles fazem assim, eles se comportam assim. Eles dão graças a Deus por essa igreja. Eles não murmuram diante de Deus por ela. Eles intercedem porque amam e sabem que Deus vai fazê-la crescer, melhorar, se aperfeiçoar a cada dia. Amém, queridos? Nós sabemos que o coração deles também reconhece o valor, a qualidade, o esforço de vocês, de cada um de vocês, dos líderes, dos obreiros, dos líderes de célula, das ovelhas. E por isso você já possui uma igreja com essas características, que tem uma fé operante, que tem um amor abnegado, sacrificial, disposto a dar, a oferecer, a entregar, e também possui uma perseverança naquilo que Deus realmente separou para vocês, na esperança cristã. E eu creio que Deus vai estar, e já está fazendo, e vai manifestar de uma maneira muito especial o seu favor sobre vocês. Amém? Deus vai fazer muitas pessoas aqui prosperarem financeiramente. Pessoas que já têm o coração na obra de Deus. Pessoas que têm o coração no reino de Deus. Vão prosperar nos seus negócios, no comércio, nas suas atividades. Amém? Nas suas profissões.
Eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus vai estar realmente estabelecendo uma liderança muito forte. Já é bastante reconhecida através do pastor Ricardo, aqui na cidade de João Pessoa, mas essa liderança vai ser revelada, vai ser destacada em todo o estado. Amém, queridos?